Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro para lá de especial, onde eu vou trazer aqui alguns acontecimentos, mas a gente não pode perder de vista que nós estamos pertinho da nossa noite de Natal, que para pessoas como você e eu, terá um significado totalmente diferente do que nós tivemos nos anos anteriores, onde a gente teve uma sombra escura, né, que ficou pairando sobre esses encontros nossos, porque foram muitas perdas, muitas dores, muitos sofrimentos. E essas situações, elas não eram apenas um sentimento de dor, mas também se misturava com a nossa indignação de ver como havia pessoas aqui no nosso país que trataram disso tudo com muita indiferença. A gente não conseguia aceitar como algumas pessoas lutaram contra a saúde aqui no nosso país. Isso para defender um insano que governou ou desgovernou a nação. Isso foi uma situação absolutamente assustadora para todos nós. Quando a gente via médico fazendo um comportamento dirigido por um insano. Então, foram coisas muito dramáticas que a gente venceu aqui no nosso país, com uma grande omissão dos veículos de comunicação que nunca ajudaram a população a enxergar o que estava acontecendo, que isso não foi fruto do mero acaso. A gente tinha responsáveis por aquilo que aconteceu no nosso país, e esses responsáveis, por mais que eles tenham escapado até hoje, chegou o momento que eles vão começar a prestar contas com essas situações aqui no Brasil e fora do nosso país. Bom, eu quero conversar com vocês também, no meio dessa história toda, sobre a fuga dessas pessoas que fizeram tanto mal ao Brasil desse momento, ou nesse momento. Elas estão simplesmente debandando. Eu, quando estava pensando aqui como é que eu ia tratar de alguns temas com vocês, que eu estou acompanhando aqui em tempo real, me ocorreu aqui a lembrança do filme chamado, é um filme de animação, né? A Fuga das Galinhas. Pois é o que está acontecendo agora. Aquilo tudo que eu venho dizendo para vocês durante 3 anos, aí eu convidaria você a dar uma resgatada dos nossos vídeos, porque é muito interessante. Eu fiz esse passeio hoje de manhã cedo, né? E eu fui vendo, puxa vida, como eu fui narrando aqui com vocês, analisando uma série de acontecimentos, fui apontando uma série de situações que se concretizaram. E a mais forte delas, vamos dizer assim, depois da nossa contagem regressiva, é que muita gente está indo para o lixo da história e o Bolsonaro terá muitos problemas com a justiça, terá muitos problemas jurídicos para enfrentar. Enfim, ao mesmo tempo que muitas pessoas não conseguirão ainda voltar para a realidade. Essas pessoas que estão acreditando ainda hoje em uma ruptura, gente, o assunto é sério. Essas pessoas vão ter que ter um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, médico, terão que ter um acompanhamento espiritual, religioso, familiar, porque a corrosão na alma dessas pessoas foi um negócio absolutamente assustador. Algumas a gente não vai ter nem perto da gente na noite do Natal, porque elas nos consideram comunistas, vermelhos, petistas, petralhas, e o mundo para elas acabou. Bom, problema delas, porque para nós o Brasil está resgatando a sua humanidade. Por mais que nós tenhamos divergências com o futuro governo que vai entrar no campo da política, da filosofia, da ideologia, nós sabemos que essas pessoas são humanas e que se acontecer algum problema no Brasil em relação à nossa saúde, elas não vão virar as costas, não vão colocar uma pessoa de farda, um incompetente, para ajudar a matar mais pessoas no nosso país. E isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então nós estamos agora diante de um horizonte absolutamente melhor. Você certamente começou a respirar muito melhor depois do dia 30 de outubro. Você ainda deve estar meio ressabiado com o comportamento dessas criaturas que querem uma ruptura. E enquanto a gente não virar a chave do dia 31 para a gente ter de fato a instalação no nosso país de um governo democrata, de um governo voltado a direitos humanos, a solidariedade, a percepção que um país e um governo tem que voltar as suas atenções, as suas energias para o povo, sobretudo o povo menos favorecido, aqueles que estão numa condição de vulnerabilidade. Pois bem, nós teremos agora um cenário totalmente diferente. Agora a gente começa a reconstruir alguns relacionamentos e começa a ajudar com que haja uma desintoxicação de algumas pessoas. Bom, a gente não vai conseguir todo mundo, mas pelo menos a gente manteve a nossa e a gente agora pode andar tranquilamente pela rua, preocupado apenas com os nossos problemas do cotidiano, os problemas reais, não com os problemas absolutamente fantasmagóricos que esse povo trouxe pra gente. Pois bem, vou conversar com vocês
e apresentar algumas situações aqui, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você para se inscrever no nosso portal. Provavelmente, nesse momento que eu estou falando aqui com você, a gente já virou a chave, chegamos a 700 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal, o que é muito bacana, é um número muito forte, porque as pessoas que se conectam através de um canal como o Portal do José são pessoas que têm uma percepção da realidade diferente, infelizmente, da maior parte do povo brasileiro. Seria muito legal que a gente pudesse compartilhar ao máximo uma série de reflexões, né? Mas a gente vai chegar lá, porque não sou só eu aqui com vocês no Portal do José. Tem muita gente bacana fazendo a mesma coisa e nós vamos juntos enfrentar todas essas situações complicadas que se abateram sobre o Brasil. Pois bem, então se inscreva aqui, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha, participe dos nossos chats que eu abro todos os dias aqui entre 5 horas e 5 e meia. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado, mais próximo aqui das nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, a introdução foi um pouco maior hoje, porque afinal de contas estamos no Natal, né? Perto da noite de Natal. E o que está acontecendo? Me lembrei desse filme de animação, A Fuga das Galinhas. É muito bonitinho, né? Uma produção inglesa e também norte-americana, muito legal. Conta a história ali de galinhas, eles fazem uma metáfora, né? Que estariam aprisionadas dentro de um campo, como aconteceu em guerras mundo afora, e essas galinhas estavam sendo preparadas ali para virarem torta de galinha, torta de frango no futuro. Aí a trama é muito interessante e elas conseguem a fuga, né? É muito interessante. Se você não assistiu, procure assistir, porque embora eu tenha dito que elas fogem, aliás, o filme já dá a dica no título, né? A Fuga das Galinhas. Mas aqui no Brasil nós temos a fuga dos galinhas, né, das galinhas, porque essa turma que fez tanto mal ao Brasil e que tem tantas conexões pelas redes sociais, estão agora entregando os pontos mesmo, como a gente tinha dito o tempo todo aqui no nosso portal. Existem muitos vigaristas, muitos golpistas, muita gente que está afim de grana, gente que saiu do ostracismo para ficar ao lado de Bolsonaro, atuando contra a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa soberania. E isso tudo tinha um propósito, de ajudar esse governo a ficar cada vez mais grudado no poder, para que na área econômica todas as lesões que foram perpetradas contra o povo brasileiro tivessem êxito como tiveram com o governo Bolsonaro / Paulo Guedes. Então, muitos já entregaram os pontos e hoje eu me deparei com uma das principais formadoras do bolsonarismo. Essa senhora aqui, que, enfim, ela não tem mais idade para ficar bancando adolescente, mas ela tem uma linguagem totalmente infanto-juvenil, ela parece estar se comunicando com garotos e garotas de 12, 13 anos, né? Mas isso funcionou nesse mundo bolsonarista, só que agora ela também entregou os pontos. Finalmente, ela se quedou, né? Ela caiu aqui na real e ela está ajudando com que outras pessoas caiam na real também. Então ela publicou esse vídeo aqui, onde ela diz o seguinte, vou acompanhar um trechinho aqui. Eu acho que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu tive que gravar, e eu digo tive, porque eu literalmente tive que tirar energia de algum lugar para sentar e gravar essa mensagem. Sabe o que você tá sentindo agora? Então, eu tô sentindo mesmo. Eu sempre tive pra mim que quando a gente não tem algo bom pra falar, a gente fica calado. Mas tem gente que descobriu que dizer o que as pessoas querem ouvir pode dar um retorno imenso. Eu até queria muito ter feito 8 vídeos nos últimos dias dizendo que agora vai, ou você viu que saiu no Diário Oficial? Acredite você ou não, viramos peritos nesse site de despachos. Fulano foi exonerado e é agora! Tal poder foi decretado a ciclano. Tic-tac. Mas eu vim aqui dizer a verdade pra vocês e provavelmente não é aquela que você gostaria de ouvir. Ninguém sabe de nada. As pessoas, seres humanos no geral, mudam de ideia o tempo todo. De manhã é... Bom, e é o seguinte, economizando aqui a fala da senhora aqui, ela entregou os pontos, não vai sair nada daí, enfim, ela vai dizendo que o negócio é reunir forças e lutar daqui para frente, né? E agora, há uma questão, né? Como é que essas pessoas irão se organizar? Ao redor do quê? Para dizer o quê? Comandadas por quem? Que ideologia? Então, como não sobrou nada, porque o Bolsonaro simplesmente não vai ter condição de fazer uma oposição formal,
Porque ele vai fazer oposição em quê? Vai falar de economia, se ele não entende nada de economia? Ele vai falar de educação, se ele não entende nada de educação? Vai falar de saúde? Do que ele vai falar? Oposição a que nível? Vai falar que vai continuar defendendo a pátria, a liberdade, a família, nossa bandeira nunca será vermelha, a defesa de Deus, enfim. São situações que estão no campo abstrato, estão no campo do subjetivismo, são as famosas pautas morais. E que o governo que vai entrar não vai tocar, o governo Lula não vai destruir a família, não vai destruir criança, não vai estabelecer uma série de regras morais, ninguém vai ser obrigado a ser aquilo que não é. Então essa gente perdeu o discurso. E ontem, como eu disse para vocês, com a fala do comandante do Exército, o general Freire Gomes, eles ficaram então aí que a derrota veio com uma pancada muito grande. Porque o general, no seu discurso, que eu vou inclusive colocar na descrição desse vídeo novamente, ele simplesmente disse que o Exército é uma instituição do Estado brasileiro. Ele não reproduziu nenhuma das falas do Bolsonaro. A fala do comandante do Exército brasileiro, ela foi muito mais importante por aquilo que ele não disse do que aquilo que ele disse. Porque aquilo que ele não disse era aquilo que os negacionistas, os golpistas, os conspiradores queriam que ele dissesse. E ele não disse. Então foi um grande tapa na cara do Bolsonaro e um tapa na cara dessas pessoas que ainda estão nas frentes dos quartéis. E eu até sugeriria para essas pessoas para não irem embora. Que elas fiquem ali, passem a noite de Natal na frente dos quartéis, elas fiquem até o dia 1º, até o dia 1º de janeiro, na posse do presidente Lula, para elas perceberem como é que a situação do nosso país será tratada a partir de então. Se elas serão responsabilizadas, se elas não serão responsabilizadas, se elas fizeram algum mal à nação, se não fizeram, e se o Bolsonaro estará ali com elas para dar algum tipo de apoio. Então fiquem aí na frente dos quartéis, eu não vou me incomodar não, acho que vai ser uma experiência interessante, que vai ajudar vocês, vocês que estão nessa situação, a amadurecerem um pouco mais. O Jamil Chad, hoje na coluna dele do UOL, ele que é um setorista para assuntos diplomáticos, assuntos internacionais, enfim, ele coloca aqui no título o seguinte: permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos dificultaria processo em Haia. Que Bolsonaro tem 5 processos contra ele na Corte de Direito Penal Internacional. Então, está se especulando também que a ida para ele lá pode ser uma espécie de fuga, né? Para que ele retarde uma série de procedimentos lá fora. Aqui dentro não, aqui dentro os processos vão acontecer. Embora ele 2 meses também fora, ou 3 meses fora do Brasil, isso vai dificultar uma série de citações, né? Os oficiais de justiça levando ali uma série de intimações, notificações para ele, de convites, para que ele responda judicialmente. Se ele não estiver no Brasil, isso tudo vai fazer com que essa situação se arraste um pouco mais para frente. Mas resta saber o que vai acontecer. E será que Sua Excelência, como ele fez em anos anteriores, ele estará com a sua senhora Mita, né? O mito e a Mita? Será que eles farão também a sua mensagem de noite de Natal para o povo brasileiro? Ou será que simplesmente o Natal para eles se escafedeu? Eles já não fizeram festas para crianças vulneráveis, crianças carentes, não fizeram absolutamente nada no palácio, não entrou árvore de Natal, não entrou a Damares, não entrou o ministro, não entrou Paulo Guedes, ninguém deu bicicleta para as crianças, ninguém serviu almoço para as crianças, ninguém levou animadores para as crianças. As crianças que se explodam, eles perderam as eleições, então eles querem que todo mundo morra. É isso que passa na cabeça dessas pessoas. Não foram mais a templos, a dona Michele já não foi em nenhuma cerimônia, o Bolsonaro também não foi em cerimônia nenhuma. Então, eu acho muito difícil que hoje o casal se apresente na noite de Natal desejando alguma coisa boa para o povo brasileiro. O que denotará mais uma vez como nós estivemos nas mãos de pessoas sem noção, pessoas sem responsabilidade, pessoas insanas, insensíveis, pessoas más, e que felizmente com essa eleição que terminou no último dia 30 de outubro, nós demos um não rotundo a essas pessoas. E o trabalho de recuperação, de desintoxicação de mentes e corações será muito grande. Não para nós estamos num outro patamar, como eu diria aqui o Bruno Henrique,
jogador do Flamengo, né? Estamos num outro patamar. Agora nós estamos diante da racionalidade, diante do ar puro, diante de situações onde serão enfrentadas no campo governamental por pessoas que têm cérebro, que têm racionalidade, e isso não é pouca coisa. E essas pessoas que se nutriram tanto tempo nesse vazio, nesse negacionismo, nas conspirações, essas pessoas vão ter que encontrar um outro caminho. E eu já estou vendo alguns já na internet a mudarem o seu discurso. Eles estão deixando, não entrando mais no assunto bolsonarismo, né? Agora eles vão começar a falar de novo do conservadorismo e coisa e tal. É só a gente acompanhar. Mas muitos, felizmente, vão sair de circulação por expulsão natural que seus próprios seguidores farão com eles, porque eles mentiram muito. Eles foram absolutamente corrosivos para as pessoas aqui no nosso país. Eles envenenaram muitas pessoas e vão pagar também o seu preço. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Na noite de Natal, eu tenho certeza absoluta que você vai dar um abraço na pessoa que você ama, nos seus parentes, de um modo que você não conseguiu dar nos anos anteriores. E nós vamos respirar muito melhor. E eu vou continuar com vocês aqui até a virada do ano, nos plantões, direto, porque eu só vou baixar a guarda quando a gente tiver certeza absoluta que o mal foi finalmente, totalmente afastado, tá bom? Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e muitas boas festas para todos vocês, tá bom? Tchau!